Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, boa tarde para vocês. Estou gravando esse vídeo de tarde, então por isso boa tarde. Mas não sei se vocês vão ver de tarde, de manhã ou de noite, então boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Independente do horário que tu veja este vídeo. Então, pessoal, eu sei que vocês estão na semana que a gente está fazendo a nossa prova, né? Espero que vocês tenham uma boa prova, né? Que vocês estejam indo bem na prova, né? Eu sei que ela está a um nível um pouco complicado, né? Um pouco difícil, né? Eu quis trazer o mais próximo dos vestibulares do Enem para realmente preparar vocês um pouquinho mais para os vestibulares, certo? Então, hoje, pessoal, eu vou trabalhar um pouquinho sobre um novo tema, né? Mas aproveitando também esse tema que a gente já vem trabalhando, que é a questão da globalização e a geopolítica global, né? Eu vou começar falando sobre a geopolítica do continente africano, né? Que é um tema que está na nossa ementa, né? Então, se vocês analisarem a ementa, ele é um dos temas que a gente vai trabalhar, né? E quando a gente terminar esse tema, a gente vai começar a tratar as questões das guerras mundiais, né? E após, né, as consequências das duas grandes guerras, né, que tivemos no século XX, a gente vai entender as consequências de uma guerra fria e a nova ordem mundial, parcerias globais, internacionais, entre outras, né? Então, nessa aula específica, a gente vai falar sobre o continente africano, de fato, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês para ficar mais fácil o entendimento, tá? Não quero me aprofundar tanto no que a gente vai trabalhar para frente, então vamos falar sobre o continente africano. Então, o tema é a África no contexto da geopolítica mundial. E quando a gente fala em África, é aquele continente esquecido, né, que a gente não se comenta muito. Não se comenta na política global, porque geralmente os países não têm voz, não se comenta nas guerras, porque foram países que não tiveram tanta importância, não se fala nas questões econômicas, porque não tem também uma importância tão grande, né? Geralmente, né, a gente não comenta muito. Então, por isso que eu estou trazendo essa aula aqui para vocês, e vamos lá. Primeiro de tudo, é uma questão que a gente sempre ouve na sala de aula. A África é um país só? Muita gente, apesar de parecer óbvio, muita gente acha que a África é um país só, que o continente africano é um país só. E não é. A África é um continente com inúmeros países, uma grande quantidade de países. Quase um quarto dos países do mundo fica na África, né? 56 países ficam na África. Então, quando a gente fala em África, a gente está falando do continente africano, né? Então, a África é um continente, né? E quando a gente fala em território africano, a gente pensa que é um tipo de povo só, é um tipo só de identidade, é um tipo só de tipos de nações, e não é. Ele é um continente extremamente heterogêneo, né? Uma mistura de povos, né? Então, ele é um continente bem complexo de se entender, porque é um continente de inúmeras línguas, de inúmeros dialetos, de inúmeros povos, inúmeras religiões e inúmeras e distintas questões políticas, certo? Inúmeros conflitos também, principalmente conflitos civis, e um continente extremamente complexo para a gente entender, ok? Um adendo também que eu coloquei nesse slide aqui, que na África existe um país que se chama África, mas é a África do Sul, o país mais desenvolvido da África, obviamente com a ajuda da Inglaterra, mas é o país mais desenvolvido da África. Ele fica no extremo sul do continente, né? E, inclusive, em 2010, ele foi sede da Copa do Mundo de Futebol. Beleza? Então, África do Sul, um país, e África, continente. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir, então. Aqui, tem um mapa aqui das regiões da África. Assim como o Brasil tem regiões, o continente africano também é subdividido em regiões. São 5 regiões principais. A África Ocidental, que fica a leste do continente, a África Setentrional, que fica no norte, né? Setentrional norte, também pode ser considerada a África norte da África, a África Oriental, que é aqui em verde, a África Meridional, que é no sul do continente, né? E a África Central, obviamente, fica no centro. Beleza? No próximo slide, nos próximos 2 slides, vai estar aqui os países da África, né? São diferente do que eu falei, né? Alguns minutos no vídeo, são 54 países, a África, não 56, né?
Então, são 48 continentais e 6 insulares. O que quer dizer insular? São países que são ilhas, ok? Então, aqui só tem os nomes dos países e as capitais, tá? Quis trazer para vocês mais a título de informação, não quero que vocês decorem isso, porque essa decoração de capitais não é o intuito dessa aula, certo? É claro que se você quiser se situar no globo, ou se você tem vontade de conhecer algum país, é importante que você saiba, mas eu não quero que vocês fiquem decorando isso. Quero que vocês entendam a geopolítica, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala na África, a gente tem que entender que é um país muito populoso, com mais de 1 bilhão de pessoas. Então, o mundo hoje tem 7 bilhões. Dessas 7, 1 bilhão vive só na África, né? E na sua grande maioria, essas pessoas vivem em condições precárias, né? É o continente mais pobre do nosso globo terrestre, né? E também o continente com mais problemas sociais, certo? Então vamos lá. Então, quando a gente fala em população, é óbvio que é uma população desigual, a densidade demográfica é bem pequena, né? Então, a população que ela se vive em pequenos espaços, sejam na cidade ou no campo, então a densidade demográfica é pequena, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre os problemas africanos, tá? A maioria dos problemas africanos é consequência da pobreza, né, e vem de ordens sociais. Por quê? São países que têm baixo desenvolvimento, né, principalmente nos números de DH, né, uma população que vive com baixíssima qualidade de vida, muitos problemas de fome, miséria, saúde, a AIDS matando muito ainda na África, né, não se tem o controle dessa doença que hoje, nos dias atuais, temos remédios que podem fazer com que as pessoas consigam ter uma vida normal, digamos assim, né, desde que tomem os remédios, né, os coquetéis de remédio. E na África, a AIDS ainda mata muita gente, né? Outros problemas que matam e que são os grandes problemas africanos é a fome, né? Pelo fato de ser um continente extremamente pobre, a fome ainda mata muita gente nesse continente, né? E fica também o questionamento que, às vezes, os países ricos e a ONU, entre outras coisas, parece que fecham os olhos para esses tipos de problema, né? Não há uma interação maciça e também não existe, parece que, um interesse de que os países sanem esse tipo de problema, né? Porque a gente analisa que, por exemplo, hoje no mundo, nós temos alimentos para matar a fome 2 vezes no mundo. Então, não é que não tenham alimentos para essas pessoas, falta um pouquinho de interesse, né, entre as grandes nações e as questões comerciais. Enfim, as taxas de natalidade e mortalidade são muito altas, né? E a expectativa de vida é muito baixa, certo? E isso, obviamente, pelas questões de problemas sociais, né? Outra questão que eu quero trazer nesse slide para vocês é que existe uma diversidade cultural muito grande. Se imaginarmos que no Brasil temos uma diversidade cultural enorme, na África é muito maior, certo? Porque existem muito mais etnias, muito mais tradições, inúmeras religiões, línguas e dialetos, que talvez talvez um dos problemas que muita gente não se comenta, mas que para mim, um dos problemas africanos talvez sejam as línguas e dialetos, porque vocês imaginem só, né? Há estimativas que existem 30 mil dialetos diferentes na África. Vocês imaginem um continente com 54 países e que tem 30 mil línguas diferentes, por exemplo, 30 mil dialetos diferentes. Imagine como que esse povo vai se entender, né? Como que esses povos vão se entender, né? Então, um dos problemas para mim são as línguas, né? As inúmeras, né, línguas africanas, né, que aconteceram, né, com a vinda de europeus, né, os colonizadores, né, e aí ficou aquela mistura de línguas no país. Esse é um tipo de problema, uma abordagem que eu acho interessante vocês entenderem e questionarem pelo fato de que o país com inúmeras línguas fica mais difícil de se organizar, né, o continente, né. Eu falo de país porque alguns países chegam a ter 100 línguas oficiais, por exemplo, né? E aí fica complicado mesmo, né? Enfim, uma coisa também que eu acho interessante, né, que alguns países africanos falam o português, né, que é Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola, né? E agora, nos tempos atuais, Guiné Equatorial também fala o português, né? Então falam a mesma língua que a gente, ok? Então, falamos um pouquinho de problemas. É óbvio que eu não consigo me aprofundar, porque se a gente for se aprofundar em todos os problemas
do continente africano, a gente teria que ter uma aula longa, muito longa, né? E não é o intuito dessa aula de hoje, tá? A gente está falando sobre geopolítica global do continente africano. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala em economia, a gente está falando em dinheiro. Mas o que a África, né, faz com sua economia? Ela é baseada, na sua maioria, né, no setor primário, que é o setor de extrativismo e agropecuária. Quando a gente fala em extrativismo, ele é subdividido em várias formas, pode ser mineral, vegetal ou animal, e a agropecuária, né, que ela é muito forte, né? E também é rico em minerais, né, que vem do extrativismo também, né, que é ouro e diamante. É claro, pessoal, que obviamente, né, se a gente for analisar o contexto dos países colonizados por europeus, esses setores de extração, né, mineral, já foram devastados na Europa, né? Por quê? Porque quando éramos colônias, estou falando do Brasil, estou falando dos países da África, quando éramos colônias, os europeus vinham aqui e tiravam tudo de riquezas que tínhamos daqui e levavam para os seus países. Mas, como é um continente grande, né, enorme, né, um continente enorme, ainda, né, nos dias atuais, ele ainda, muitos países vivem no setor primário, nessa questão de minerais como ouro e diamante, ou prata, bronze, entre outros também. Outro ponto que a gente tem que entender também é que alguns países encontram petróleo e gás natural, né? E aí vem o interesse de países como os Estados Unidos, alguns países da Europa, né? Que acabam fazendo algumas pequenas parcerias comerciais, né? Com o intuito de comprar esse tipo de matéria-prima primária, né? Que é o petróleo e o gás natural, né? E esses tipos de recursos naturais, né? Impedem também o desenvolvimento do país se baseando nas suas próprias riquezas, né? Porque esses acordos comerciais bilaterais, né? Não trazem vantagem para os países, né? Porque o preço nos dias atuais são pequenos nessas questões de petróleo e gás natural. Beleza? Seguindo aqui, já falei também ali sobre o extrativismo animal, vegetal, mineral, né? Em alguns lugares também existe a agricultura de subsistência, que é o quê? A agricultura de subsistência é aquela que as pessoas têm uma fazenda, por exemplo, e criam gado, galinha, bois, ou plantam alguma coisa apenas para a sua vivência, certo? Elas não vendem para ninguém aquele seu produto, é apenas para viver. Por exemplo, planta o que vai comer, né? Trata o animal para matar e depois comer aquele animal na sua família, entre outros. E em outros lugares são para fim comercial, né? É os latifúndios comerciais de produtos para se vender para outros locais, né? Os principais produtos, né, de subsistência, né, que são os produtos mais fáceis, é mandioca, milho, inhame e sorgo, né? E já os cultivos para exportação é algodão, cacau, café e amendoim, né? E na relação da pecuária, a criação de gado é a que mais se destaca, né, pelos extensos territórios africanos, né? A criação de ovelha também é bem comum, né? E esses são os principais, né, as principais fontes de renda de exportação do continente africano. Beleza? Entenderam? Olha, a questão de subsistência e questão comercial é bem simples, né? Não tem muito mistério quanto a isso. Beleza? Continuando a economia aqui, tá? Aqui nesse slide ele está falando sobre as questões que a África é exportadora de matérias-primas, né? Então é o setor primário, né? Como o principal movimentador da sua economia, né? O setor primário é aquele que a gente já aprendeu no ano passado, tivemos um pouquinho esse ano, né? Então, o continente africano, ele é basicamente baseado na sua economia no setor primário, tá? Quem não teve aula comigo ano passado, dá uma pesquisada sobre os setores da economia, falei em globalização sobre eles, beleza? Aqui também ele está falando que essa relação de economia e os problemas sociais da África, desnutrição, analfabetismo, mortalidade infantil, né, que é um problema gravíssimo do continente, né? E nesse slide é isso, né? Está falando aqui nas questões de países subdesenvolvidos e desenvolvidos, né? Que também é óbvio, devido às proporções, né? Ele é muito parecido com o Brasil, né? É claro que o Brasil, comparado com os países africanos, está muito à frente, né? O Brasil é muito mais rico, muito mais desenvolvido, mas ainda assim o Brasil é muito dependente dos países desenvolvidos. Não deveria ser assim, porque o Brasil tem condição, né, de praticamente se manter sozinho, né? Seja no mercado interno
ou com o mercado externo, né? Mas o Brasil faz bem parecido com a África, né? Aquela questão bem colonial mesmo, né? Do neocolonialismo, né? Que o Brasil foi uma colônia por muitos anos, né? Exporta os bons produtos para o mercado externo e importa, né? Ou o que fica aqui no mercado interno são os produtos de menor qualidade, né? Haja vista o arroz agora, pessoal. Fiquem ligados nessas coisas que eu estou falando, tá, pessoal? Essa questão neocolonial, o Brasil ainda vive e muito ainda, tá, pessoal? Vamos lá, seguindo aqui. Aqui estamos falando aqui que mesmo com enormes reservas minerais e vegetais, a África encontra muitos obstáculos para crescimento e gerar riqueza para sua população. Um dos problemas, que é bem parecido com os brasileiros, é que a riqueza está na mão de poucos, né? Então, a maioria do dinheiro está na mão de poucas pessoas na África. E aí, quando você tem pouco dinheiro, aliás, muito dinheiro na mão de poucos, você vai notar que a pirâmide da população, a pirâmide da riqueza da população, a população que não tem tanto dinheiro, obviamente, vai passar por dificuldades, né? Que também ele está falando sobre essas questões de dependência do mercado exterior, que com essa questão internacional de divergência de preços, né, vai acontecer problemas nos países, é um problema bem parecido com o nosso, né, haja visto essa questão do dólar, né, que o dólar está um valor extremamente alto aqui no Brasil, a gente está passando por uma crise econômica, a inflação aumentando, entre outros, né, são todos problemas também do continente africano, tá? E aqui também ele fala que os recursos minerais são dominados por poucas pessoas e aí a população acaba ficando cada vez mais pobre, né? Poucas pessoas ficam ricas e muitas ficam na linha de pobreza, né? Beleza? Peço que depois vocês leiam esses textos que eu estou colocando aqui para vocês, eu estou explicando eles basicamente, beleza? E aí vou chegar aqui na questão da geopolítica mesmo, de fato, que são as parcerias comerciais, certo? Até o ano de 2000, 2005, os principais parceiros africanos, dos países africanos, eram quem? Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, em alguns casos, né? Só que estes países, principalmente os Estados Unidos, eles fazem parcerias comerciais, geralmente, então essa questão dos Estados Unidos, eu peço que vocês tenham cuidado quando as pessoas falam que se aliar aos Estados Unidos é sempre uma boa, porque nem sempre é, porque essas parcerias, geralmente com os americanos, elas são boas apenas para um lado. E que lado que é bom essas parcerias comerciais? Principalmente para o lado americano. Os Estados Unidos geralmente fazem parcerias que eles vão sair ganhando e ganhando muito, certo? Como os africanos têm muitas matérias-primas, como o petróleo, os Estados Unidos têm muito interesse em petróleo, né? Eles faziam parcerias comerciais em que só os Estados Unidos ganhavam, né? Passando de 2005 até os dias atuais, o principal parceiro comercial do continente africano e dos principais países africanos é a China. A China é o país hoje com maior ascensão, né? É o país que vem crescendo cada vez mais, né? E o que acontece quando você chega num patamar de crescimento tão alto quanto a China, com o PIB crescendo entre 8% e 10% ao ano, coisas que nunca foram vistas no contexto global, né? E você vai chegar num patamar de crescimento que você não tem mais para onde expandir. Muitos países pensam assim, eu não tenho mais para onde expandir. E aonde que a China está investindo agora para gerar demanda? Né? É na África, certo? Então, hoje, nas questões da temática global, a China não tem, aliás, tem consolidado mercados como o do Brasil, como os dos Estados Unidos, como o mercado europeu, asiático, na Oceania com a Austrália, ele já tem esses mercados consolidados, ele não tem onde crescer nesses continentes. E aonde que ela está investindo para gerar demanda para parcerias comerciais? É na África, né? Então, ela investe em infraestrutura nos países africanos, né? Seja construção de estradas, rodovias, indústrias, entre outras, né? Faz os investimentos nos países, sejam eles em questões de empréstimos financeiros, né? Também leva tecnologia para esses países, né? E essas tecnologias de indústrias que estão entrando na África, elas acabam fazendo com que a população acabe precisando estudar, diminuindo o analfabetismo, aumentando a qualidade de vida das pessoas, né? E aí, quando você se investe, coloca dinheiro em países, né? Você acaba fazendo com que as pessoas tenham um emprego, comecem a gastar dinheiro, né? Fazendo com que as pessoas
aumentem o seu consumismo, né? E aí vai fazendo um mercado começa a girar. Consequentemente, esse mercado, né, que a gente tem no contexto atual, de que é muito complexo, que as pessoas querem comprar, querem consumir, as pessoas acabam consumindo de quem? Obviamente do mercado chinês. Então, o que a China faz? Investe, traz tecnologia, compra matéria-prima maciça da África, em contrapartida, traz infraestrutura, investe, né, faz com que essas pessoas consumam, e de quem que essas pessoas da África vão comprar? Obviamente lá da China, certo? Aqui também falamos sobre desenvolvimento. Alguns países africanos vêm se desenvolvido muito acima da média nesses últimos anos, tá? Muito por esses fatos que eu já venho comentando para vocês nesta aula, né? Pelo fato de que as pessoas têm condição de consumir, têm condição de ter acesso à saúde, têm condição de ter acesso à tecnologia, né? Aqui também vou falar em questão de empréstimos e perdão de dívidas. Nesses últimos anos, a África injetou muito dinheiro, fez empréstimos mesmo com o risco de não receber depois, mas ela investiu no continente africano, perdoou muitas dívidas que alguns países africanos tinham com a China, com empréstimos de anos passados, né? E aqui uma coisa que me chama bem a atenção, que são os acordos bilaterais. Nesse caso, como comentei, os acordos bilaterais entre Estados Unidos e outras nações, não estou falando que em todos os acordos os Estados Unidos faz somente com ele, com tá ganhando a maior parte do acordo, mas nessa questão de acordo entre China e Estados Unidos, eu acho que é um acordo bilateral importante. Por quê? Porque a gente nota que nesses últimos anos, principalmente nessa última década, de 2010 a 2020, o continente africano, mesmo a passos curtos, né, ele vem se desenvolvendo, né, com muito devidamente a esses acordos com a China, né? Notem que o ciclo da economia ele é muito complexo, mas ele é tranquilo de se entender. Se investiu, criou tecnologia, as pessoas criam emprego, é, geram demanda, geram consumo, o dinheiro gira na economia, aqueles países acabam se desenvolvendo. É claro que um continente que foi devastado por inúmeros anos com escravidão, sendo colônia, sendo tirado todos os seus recursos, é claro que vai se demorar um pouco mais que os outros países, é claro, são inúmeros problemas sociais, mas existe uma luz no fim do túnel para esse continente. Mesmo com muitos países desenvolvidos fechando os olhos para esses países que estão passando por dificuldades, nessa oportunidade com a parceria com a China, né? E não estou defendendo, né, o partido que é o partido chinês lá, o comunismo. Não estou defendendo isso. Eu estou falando de acordos comerciais entre os países, que está sendo importante para o continente, principalmente no desenvolvimento, principalmente no acesso à saúde, à educação, a tecnologias, investimentos das cidades, o consumo das pessoas, entre outros, certo? Então, eu acho que a gente tem que analisar um pouco, né, essa questão da África e tentar olhar por alguns outros olhares, não só aquele continente, né, ou aquela questão de que a gente sempre vê aqui no Brasil, né, aquele complexo do vira-lata, né? Não, tem que analisar pela questão que é um continente que pode se desenvolver, né? É um continente que tem possibilidades de se desenvolver, se diminuir números de pobrezas, questões de mortes por doenças, né? Doenças que nós aqui no Brasil, por exemplo, não temos mais, ainda na África existem, como malária, como febre amarela, como questões de vacinas que muitos da população ainda não tem. Então tem que se ter um olhar um pouco diferente, né? E nessas aulas, na próxima, eu vou querer abrir um pouco do leque para que vocês entendam como funciona esse continente. Tranquilo? Vamos interromper aqui o compartilhamento, voltar para mim aqui. Então, pessoal, na aula de hoje eu quis tratar essa questão da África, que vocês entendessem basicamente como funciona o continente africano. Estou aberto a dúvidas, né? Estou à disposição sempre de vocês se surgiu alguma dúvida, se eu falei muito rápido, né? Ou se tem alguma pergunta, alguma coisa, né? Trouxe esses slides aqui para vocês. Eu vou deixar nesse slide aqui, né, nessa videoaula, que vocês anotem aquilo que vocês julgarem importante, né? Eu já vou preparando vocês porque eu vou continuar nesse estilo de fazer provas nesse segundo semestre, né, porque eu acho que é uma das melhores formas de a gente avaliar se vocês estão aprendendo ou não. Eu sei que as provas, essa prova que a gente está fazendo, ela é um pouco complexa, um pouco longa, mas é bem isso que vocês vão enfrentar daqui para frente nos vestibulares e Enem. E finalizo essa aula deixando um abraço para vocês, dizer que eu estou com muita saudade de vocês, espero que a gente consiga voltar às aulas com segurança e que vocês tenham ganhado conhecimento com esta aula, certo?
Fica meu abraço, tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.